Estamos de volta e olha só, quando alguém vira para um autor e pergunta para ele assim, o que você quis dizer? É porque um dos dois é burro. Essa frase é de Mário Quintana e é com ela que nós damos início a este vídeo, mais um vídeo de sacada para você a respeito de como escrever um livro. Para você que não me conhece, eu era o Marchand e nós estamos aqui compartilhando algumas ideias que vão te ajudar a realizar o sonho de escrever um livro. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a narrativa. Em alguns vídeos nós falamos já sobre os personagens, a construção dos personagens, e hoje falaremos sobre narrativa. E eu vou começar pelo lado negativo, tá? Dizem que não é muito bom isso, que a pessoa acaba gravando. Eu já penso diferente. Eu penso que se você pegar uma estrada e se você tiver um mapa dos buracos, você provavelmente tem uma chance melhor de não cair neles. É meio óbvio, se você conhece os problemas, você pode arrumar uma forma de evitá-los. Então vamos falar sobre os pecados mortais da narrativa. E começando já pelo pecado número 1. Tá? Porque quando você termina uma obra, a primeira pergunta que surge na cabeça do autor é: será que ficou bom? Pois é. Se ao terminar a sua obra você der uma revisada com base nestas dicas que eu vou te passar sobre os erros a serem evitados, sobre os pecados na narrativa, com certeza você vai conseguir resolver muito dessa sua questão. Tá? Então, a primeira coisa que você deve avaliar e ver se você não acabou utilizando mal é o uso mal de palavras. Você sabe que as palavras é a nossa matéria-prima, afinal de contas, o escritor ele precisa da palavra. No entanto, a mesma palavra que é a matéria-prima do escritor também é uma faca de dois gumes, isso é, corta para os dois lados. Nós temos um sério problema de comunicação humana, que é a questão da comunicação não verbal. Exemplo, se você mandar uma mensagem de texto para alguém, já deve acontecer muito isso aí com namorada, com namorado, manda uma mensagem de texto escrito assim, ó, exemplo, você deve, H-U-M-M, olha, isso pode ser interpretado de diversas formas. Imagina só, você me faz uma pergunta ou me faz uma observação e eu vejo você, essa é uma forma. Segunda forma, Então observe, pode ser surpresa, pode ser desprezo. Então, falta no livro a expressão não verbal, isso é, falta a comunicação que se faz através de outros elementos que não a palavra. Só a palavra é muito perigoso. Só que você está num livro. Então, tem que ter um cuidado especial aqui, porque você não pode fazer uso da imagem. Portanto, palavras mal colocadas, a não ser que sejam, enfim, para fins de estilo apenas, você esteja usando intencionalmente anáforas. Aí tudo bem. Né? Mas eu vou dar um exemplo prático. Erro número 1. Uso mal das palavras. A menina estava sentada ali durante toda a tarde. Coitada da menina. Não sabia que a consulta duraria tanto e que a sua mãe ficaria então preocupada. A menina pediu para telefonar e falou com a mãe, explicando-lhe a demora. Olha, aqui tem uma sacada que é o seguinte: você pode trocar pronome por nome, fazer menção a ela menos vezes, porque na língua portuguesa é possível falar em poucas situações ocultando o pronome ou o nome. Mas dá para você usar a criatividade e fazer referência à pessoa sem ficar sendo repetitivo. Então, usar bem a palavra exige sentar na cadeira, estudar a língua portuguesa, portanto, dedique-se a escrever bem, tá? Para você fazer bom uso da palavra e que ela não se vire contra você. Erro número 2, tá? O pecado número 2 da narrativa, uso de clichês. Não tem nada mais terrorista do que um clichê. Entendendo por clichê, são aquelas repetições de expressões ou ideias, de palavras que têm um uso constante, muito popularizado e que não significam mais nada, não acrescentam valor nenhum. Portanto, a sacada é: exclua da sua história declarações do tipo lindo dia de sol, abraço cheio de emoção, beijo doce ao pôr do sol, faces rosadas, inocente criança, num belo domingo ou numa bela manhã de primavera, a família unida em volta da mesa, uma grande salva de palmas, paixão. Nossa Senhora!
Esse aqui é o tipo de exemplo, são muitos evidentes, que, claro, vez ou outra, no contexto pode ser que isso se encaixe, mas se você puder evitar, melhor. Tá? Você, como escritor, tem que ter uma visão mais literária do que isso. Não é possível. Isso aqui é para redação de quarta série. Tá bom? Então, vamos lá, ter sensibilidade para você captar aquilo que está causando desgaste na palavra. Então, a grande sacada aqui é: fique atento a como está sendo desgastada a expressão. Ok? Terceiro pecado mortal na narrativa, a falta de coerência interna. Isso aqui também é um aspecto bastante desgastante. Levando em consideração que a narrativa é uma sucessão de acontecimentos que ocorrem ali em um tempo e espaço determinado e que envolvem ações que são feitas e vividas pelo personagem, é interessante que a gente não perca a coerência. Não é porque é uma história de ficção que a história pode simplesmente sair do Polo Norte para o Polo Sul sem nenhum contexto, sem uma viagem, sem uma passagem ou diga-se de passagem, nenhuma forma de ter chegado lá. Não, a história está passando aqui, bum, mudou para lá. Ora, tem que ter contexto, tem que ter coerência. Então vamos ter coerência no texto para evitar o terceiro erro comum. A sua história tem que ser verossímil, essa é a sacada. Tá? A grande dica aqui é: o leitor tem que conseguir, tem que ser convencido de que aquilo pode ser real. Portanto, se colocar uma coisa descabida lá, você não está... Você já viu aquela expressão: a vida imita a arte imita a vida? Aqui é o mesmo. Assim como a sua história tem uma narrativa no mundo real ou no mundo surreal, ultra-real, não importa, ela tem que ter a base do contexto de uma vida comum, ainda que seja, né, de outra forma, em outro planeta, não importa. E mesmo que o tempo seja cortado e você insira ali flashbacks, não deixa o roteiro se fragmentar, tá? Porque senão muitos fragmentos vão acabar detonando a compreensão do tudo. Imagina como se fosse um tapete, tá? Tem que ir teando ele, mas ele tem que chegar no final e tem que virar um tapete. Então a dica é: lembre-se que a narrativa é como a vida, tá? Então, um trecho dela, no caso, né? As circunstâncias que, se você retirar, elas fazem a vida se tornar incompleta ou superficial. Okay? Então, essa é a sacada número 3 para você evitar. Quarto pecado mortal: a ausência de características de personagens. Ora, vamos pensar assim: as histórias de sucesso. Vamos pegar Harry Potter. Características do personagem. Se eu falar Harry Potter, a primeira imagem que vem na sua cabeça é aquele óculos redondo dele, a varinha mágica, Vanguard Leviosa, palavra, enfim. Viu? Há características no personagem que o identificam. Se você não colocar características especiais do seu personagem, o que vai acontecer é que seu personagem vai cair no esquecimento. Então, evite. Ok? Quinto erro fatal aí que você deve evitar: a ausência de características no ambiente. Exemplo: abre aspas, enquanto lá fora chovia intensamente, as crianças pulavam aos berros sobre o sofá da sala. Olha, quando o leitor lê isso, sem mais nenhuma indicação posterior, o que você pode imaginar é apenas um sofá no meio do nada e 3 crianças pulando sobre ele e uma janela pendurada lá, e lá fora a chuva intensa. Nada mais. Quer dizer, você está dando uma frase que só é ela. E não é isso. Literatura é quando você dá algo e o leitor consegue viajar naquilo que você está dizendo. Então, quando o leitor lê isso, ele acaba... Enfim, tá, isso... O que mais? Sabe assim, fica esperando e aí você está enchendo linguiça. Então, não vale, tá? O grande segredo aqui é não ser minucioso demais, mas você pode abordar aspectos, tá? Você pode dar uma passagem geral, melhorando aí a qualidade da sua narrativa. Um último exemplo, nesse caso, se você vai estar fazendo um roteiro de terror, de suspense, e você quer mostrar um porão, né? Ou um sótão. Um sótão. Lá é um lugar tenebroso, sombrio. Então não narra direto só. Narra o corredor, a chegada no sótão. Poxa, isso dá elementos verossímeis à sua cena, ao seu ambiente. Portanto, caracterizando melhor aí o seu ambiente. Quinto erro. Agora vamos para o sexto pecado que você deve evitar. É o uso reiterado de adjetivos. Deixa eu ler uma frase para você. Numa linda, perfeita, maravilhosa, estrondosa, fantástica e ensolarada manhã de primavera brasileira, aquela extraordinária jovem de cabelos longos, negros e volumosos e brilhantes abriu a ampla janela para o belíssimo, maravilhoso e esplêndido jardim. Vamos ser honestos? Confessa aí,
Você dá conta de continuar lendo depois de uma frase dessa? Então, não tem necessidade de adjetivar tanto assim. Seja moderado, seja discreto, coloque com sutileza adjetivos. Tá? O adjetivo ele pode ser uma ferramenta que vai estar a seu favor ou vai totalmente contra você. Então, ela vai te ajudar um pouquinho ou vai te detonar. Não tem meio termo. Tá? Então, para isso, use a moderação. Sétimo erro muito comum na escrita, na escrita roteirística, é a escrita circular. A escrita circular, o próprio nome já diz, não dá em nada. Tá? Volta sempre no mesmo lugar. Então roda, 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 roda e para no mesmo lugar. Ora, peraí, isso aqui é uma trama. Tá? Ele tem que ter começo, meio e fim, ele tem que ter uma sequência, um encadeamento, ápices, pontos de virada e não ficar voltando para o mesmo problema. Exemplo, você vai lá e coloca lá uma situação. O cara está indo trabalhar e aí ele chega no trabalho, o patrão está de cara feia, e aí os funcionários os parceiros estão olhando para ele de outro jeito, e vai passando o dia, eles continuam olhando, e no final do dia o cara bate o cartão e vai embora para casa. No outro dia o cara chega na empresa, o patrão está de cara feia, não sei, ora, e no final da tarde bate o cartão e vai para casa. Não sai disso para quê? Encheu linguiça. Se você escreveu 3 páginas disso, pode jogar fora. Tá? Esquece, né? Não vale a pena você aplicar a escrita circular. Tá? Não tem nenhuma técnica que te ajude a usar a escrita circular. Na prática, não enrola, não enche linguiça. Essa é a sacada. Melhor escrever um livro com 10 páginas do que um livro de 50 páginas enrolando. Não vale a pena. Então, antes de começar a escrever, a dica aqui é a seguinte: faz um roteirinho breve. Tá? O roteiro não é o resumo do livro, tá? É apenas um croquis. Então, como se fosse fato 1, fato 2, fato 3, fato 4, fato 5, fato 6, 10 fatos. Pronto. E aí depois você vai seguindo com base nestes fatos, nesse croquis. Isso vai te ajudar muito a não encher. Tá bom? Muito bem. 8º erro: começo, meio e fim. Aí vem uma questão. Um bom texto narrativo deve seguir necessariamente essa sequência? Começo, meio e fim? Nem sempre. Muitos escritores imaginam que para ser compreendido é preciso ser extremamente didático, quer dizer, matematicamente literário. Não faz sentido, está errado isso, é perigoso até, é mortal. Então o 8º pecado capital seria esse. Nunca acredite nisso. Uma outra pergunta que se faz muito ao intentar um texto narrativo é que se ele pode ser aberto, você pode deixar ele sem final, para o leitor ficar imaginando. Ora, até tem técnica para isso, mas você deve evitar, principalmente se você está começando agora. Porque se você causar no leitor a sensação de que você não deu o final, ele vai se sentir muito lesado com a ideia de que você é um marqueteiro que só está fazendo o livro para vender, não está criando um livro para dar uma experiência boa para o leitor. Então a grande sacada é, precisa ser nessa sequência, começo, meio e fim? Não, tem muita gente que começa pelo clímax. E aí vai destrinchando a história de maneira que ela vai se elucidando. Isso é, a origem da história vai aparecendo, o começo vai aparecendo depois, mas está presente. Então, ó, meio, começo e final. Pode ser assim também. Ou o contrário, final, começo, meio e começo também. Tem quem escreve assim, é um pouco mais difícil, mas tem quem faça. E é possível, existem boas obras nesse sentido. Mas a boa dica aqui é você ser moderado e saber aplicar aquilo que está no teu alcance. Se está no teu alcance usar começo, meio e fim, então siga assim. Logo com o tempo você aprenderá, por exemplo, a trocar a ordem, começar pelo meio. Você pode fazer isso através, inclusive, de cliffhanger. Bom? 9º pecado mortal no roteiro, na sua narrativa. Esquecer um personagem. Esquecer um personagem pode até parecer bobeira, mas é a coisa mais comum que você encontra nos livros de hoje. Eu arrisco dizer que se você pegar, de cada 10 livros, você pegar 7, acho que seria um bom número, você verá que lá tem algum personagem que foi esquecido. Simplesmente apareceu na história, fez uma ação e sumiu. Abriu um loop, abriu uma pequena trama dentro da meta e simplesmente desapareceu. Então, eu acho que, pessoalmente, a minha opinião é que eu acho que não tem nada pior para um escritor que é esquecer de um personagem. Então, para evitar, a dica aqui é a seguinte: faz uma planilha. Pega uma planilha de Excel, coloca o nome dos personagens. Vai ter que entrar um personagem. Ótimo, coloca ele ali naquela linha, dá uma linha para ele, e aí vai colocando. Data de nascimento, de onde ele é, não sei o que, enfim. Uma espécie de entrevistinha básica
com o seu personagem. Você tendo a lista dos seus personagens, aí fica muito fácil, você sabe que você tem que dar um desfecho em todos. Talvez não seja um grande desfecho, mas tem que haver um desfecho em todos os personagens. Não pode simplesmente deixar no vácuo. Bom, então isso é uma coisa que deve evitar. Eu cometi esse erro gravíssimo no meu primeiro livro. Então, vale a pena ter uma atenção a respeito disso, tá? E o 10º e último erro mortal, fatal, assim, é você esquecer uma ação. Então, pior do que esquecer um personagem é esquecer uma ação. Tu lembra de colocar o personagem, leva ele até o final, mas ele estava fazendo uma coisa lá no começo e simplesmente começou a fazer algo e não terminou. Portanto, você não fechou a trama. Talvez tenha fechado a trama no conjunto todo, mas não fechou a trama para aquele personagem. Então, é muito importante que você não perca de vista a ação, o objetivo dele. Então, nessa mesma planilha que você vai usar para catalogar os personagens, você coloca na frente coluna, são objetivos. Objetivos, metas e resultado. Ora, cada personagem tem um objetivo. Você coloca as metas que eles vão utilizar para atingir aquele objetivo e o resultado. Se você fizer isso, você não vai se perder e não vai esquecer nenhuma ação. Tá bom? Então era isso que eu tinha para compartilhar com você hoje. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você vir para dentro do curso. Aproveita, ainda está gratuito. Tá? O curso está finalizando já as gravações. Ali eu compartilho todos. Aqui não dá tempo de compartilhar tudo. Então aqui é só uma sacada para te ajudar aí de forma passando o que é que você precisa fazer para ter um bom livro. Tá? Mas a sacada é você vir para dentro do curso mesmo. Aproveita que está gratuito. Dentro dos próximos dias ele passará a ser vendido. Tá bom? E se decidir optar por comprar o meu livro, Como Escrever um Livro, esse livro aqui, você está convidado e me dará motivo de muito orgulho e honra que esse livro acrescente para você ideias completas, com bastante exemplo, a respeito de como você escreveu o seu livro, tá bom? Desejo para você muito sucesso, um grande abraço e olha só, a gente se vê no próximo vídeo. E olha, não esquece, muito importante, você precisa clicar aqui em gostei, ou compartilhar, ou dar o seu comentário, porque assim o YouTube, o Facebook vai entender que ele deve mostrar isso para mais pessoas. E olha, quando você espalha flores, sempre fica um pouquinho de perfume na sua mão, então vamos compartilhar. Tá bom? Compartilha com seus amigos. Você sabe que a maioria das pessoas tem o sonho de escrever um livro, mas de repente não escreveu por quê? Porque alguém não estava dizendo para ela como fazer. Então, eis aqui alguém que está aqui interessado em que você consiga escrever o seu livro e realizar esse objetivo, tá bom? Um beijo no seu coração, um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até lá!